Essa manhã eu fui tomada por um sentimento de muita emoção quando eu vi que na noite de ontem, na Baixada Santista, um menino de 4 anos foi assassinado em uma operação policial. Um menino de 4 anos foi assassinado em uma operação policial. Então, deputada, palanque político com a morte de uma criança, a senhora devia ter vergonha de fazer isso aqui. Isso sim, eu tô falando e eu respeitei a fala da senhora. Qual o resultado do episódio em que uma deputada do PSOL tenta forçar o choro durante uma oitiva na Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de São Paulo, a ALESP? O que o secretário de Segurança Guilherme Derrite disse a ela é o que você vai descobrir no vídeo de hoje. Seja bem-vindo ao canal Sistema Multicortes, onde a verdade dos fatos é prioridade. Na sequência, a deputada Paula, da bancada feminista, tem a palavra. Obrigada, presidente. Bom, eu teria muitas perguntas para fazer ao secretário, tinha feito uma lista aqui, mas essa manhã eu fui tomada por um sentimento de muita emoção quando eu vi que na noite de ontem, na Baixada Santista, um menino de 4 anos foi assassinado em uma operação policial. Um menino cujo pai já tinha sido assassinado também na Operação Verão, em 9 de fevereiro desse ano. Um pai que hoje, na coletiva de imprensa, o porta-voz da polícia, que inclusive já disse que provavelmente o tiro que assassinou o menino Rian veio mesmo da polícia militar, o próprio porta-voz da polícia disse, ou tentou pintar um pai que era um grande bandido, um grande criminoso, mas que tem laudos que documentam amplamente que era uma pessoa com deficiência física, uma pessoa beneficiária do BPC, uma pessoa há mais de uma década aposentada por invalidez pelo uso de muletas, o que não foi aparentemente considerado quando ele foi executado e quando tentaram colocá-lo como um grande criminoso. Mas o que eu queria dizer, na verdade, é que 4 anos, secretário, choca muito. Saber que uma criança de 4 anos foi executada e que uma mãe, no mesmo ano, perdeu o seu marido e perdeu o seu filho assassinado pela bala da polícia, é algo que nos choca muito. E eu não sei se o senhor tem filhos, mas eu tenho. Eu tenho uma bebê de 9 meses. E houve um momento da minha vida em que eu tive muito medo de perder minha filha. Quando isso aconteceu, eu senti, mesmo acompanhando há muitos anos mães que tiveram os filhos assassinados, eu senti na pele o que é o medo de perder um filho. E eu posso dizer que uma mãe não dormiu essa noite, e eu acompanhei atentamente aqui as falas de meus colegas deputados, Major Meca, quando mencionou o presidente dessa comissão, quando mencionou no início da comissão também, acompanhava virtualmente um policial que está impedido de trabalhar por conta de um atentado que sofreu. Essas falas sempre vêm com muita frequência, mas pouco falam, infelizmente, sobre quem são as pessoas que foram executadas de forma tão cruel, de forma tão vil. E eu pergunto a vocês, se o de um menino de 4 anos não choca. Ah, porque houve troca de tiro, estavam perseguindo um traficante, mataram um traficante de 17 anos. Ah, também feriram um menino de 15 anos, que está hospitalizado agora, uma mulher de 24 anos, tudo ontem à noite, na mesma Baixada Santista que foi palco da Operação Verão, da Operação Escudo, como já disseram aqui, a maior operação, eu digo a mais letal operação. E aí, a gente vê, na noite de ontem, um menino de 4 anos... Ah, vejam bem, estavam perseguindo um criminoso. Criminoso, para mim, secretário, e assim, eu já ouvi algumas vezes aqui, sempre essa fala aí do especialista de segurança pública de ar-condicionado, chamem do que quiser. Como advogada criminalista, tendo acompanhado por muito tempo mães, júri popular, de mães que tiveram os filhos executados pela polícia, como assistente da acusação, pode chamar de especialista de ar-condicionado o que for. Mas eu vejo nos olhos de cada uma delas, e me reconheço nesse lugar, a dor que é de perder um filho. Criminoso, para mim, sempre vai ser alguém condenado com trânsito em julgado. Qualquer outra coisa que difere disso, qualquer execução que vem do Estado dessa forma, é uma execução sumária. Na verdade, secretário, o que eu venho aqui fazer não é uma pergunta para o senhor,
é um apelo. É um apelo de uma mãe desesperada que empresta a sua voz para outras mães desesperadas. Eu não sei o que o senhor está fazendo. Esses números que o senhor aponta aqui, que os outros deputados corroboram como números de eficiência, para mim, na verdade, significam que a gente está entrando num buraco muito profundo. E o meu apelo, secretário, é para que o senhor tenha um pouco de sensibilidade com isso tudo que o senhor apresenta com eficiência, para dizer que essas mortes, que esses números de encarceramento, na verdade, representam vidas. As pessoas que foram executadas na Operação Verão, na Operação Escudo, e eu falei com muitos familiares que tiveram seus familiares executados nessas operações, e agora essa mãe, que já tinha perdido o marido e agora perdeu seu filho de 4 anos, esse é um apelo desesperado para pedir que vocês parem de nos matar, que vocês parem de matar os nossos filhos. Eu sei o que é ter a cor da pele, o que é ter o gênero dessas mulheres que choram a morte dos seus filhos todos os dias. Não é possível, secretário. Não é possível que isso seja vendido para a sociedade como um modelo de eficiência em gestão de segurança pública. Eu sinto muito. Então, hoje eu emprestei a minha voz aqui e não fiz nenhuma das minhas perguntas para dizer que hoje é um dia triste na história do Estado de São Paulo. Cada vez que uma criança de 4 anos for executada numa operação policial, a gente não pode dizer que está tudo bem. Infelizmente, a gente vai precisar nomear as coisas como são. E o que tem acontecido por aqui é uma política de execução. Eu sinto muito por isso, e eu espero e venho aqui pedir também, por parte da Secretaria, um mínimo de sensibilidade para com essas famílias. Obrigada, secretário. Por nada. Eu sei que a senhora fez o vídeo para postar na rede social, essa aqui que está gravando, eu quero que poste a minha resposta também, para que fique bem claro que, diferente da senhora, eu não vou fazer palanque político com a morte de uma criança. Primeiro, dizer que eu lamento demais, demais o que aconteceu com o menino, mas muito triste o que aconteceu. E tenho certeza absoluta que nenhum policial envolvido nessa operação, em qualquer canto do Estado de São Paulo, está feliz com a morte de uma criança. Trânsito em julgado, criminoso com trânsito em julgado, eu concordo. Só é criminoso com trânsito em julgado. Assim como esse rapaz que a senhora fala que foi executado, aliás, falar que foi executado, a senhora tem que ter prova. Se nem transitou em julgado, como que a senhora afirma? A senhora fala que só criminoso é só aquele que transitou em julgado. E a senhora fala que ele foi executado se o processo ainda está acontecendo. Então, deputada, palanque político com a morte de uma criança, a senhora devia ter vergonha de fazer isso aqui. Isso sim, eu estou falando e eu respeitei a fala da senhora. Então, primeiro, que fique registrado, lamento demais a morte da criança. Os policiais militares estavam se deslocando para o fim do serviço policial. Mais de 9 criminosos, deputado Meca, atiraram contra os policiais. Esse adolescente, esse garoto de 17 anos, garoto de 15 anos que a deputada menciona aqui, tem várias fotos deles com armamento pesado, participando do tráfico de drogas lá na Baixada Santista. Então ele é garoto, vírgula, até o momento que ele pega um fuzil na mão, uma pistola e atira nos policiais. Eu tenho certeza absoluta, sem ter conversado com qualquer policial que estava envolvido nessa operação, que a última coisa que ele queria foi ter recebido o disparo de arma de fogo por parte dos criminosos e assim iniciou a troca de tiros lá no Morro do São Bento. Lamento profundamente que uma deputada estadual faça um vitimismo barato dentro da Assembleia Legislativa, usando a morte de um garoto de 4 anos para fazer politicagem. Então, por favor, poste também isso. Eu não vou falar sobre a ocorrência. Quem tem que falar sobre a ocorrência foi o inquérito policial militar instaurado. Um inquérito na Polícia Civil foi instaurado sobre o fato que vai apurar. E sobre o pai do garoto, ele foi preso por homicídio, por tráfico de drogas, por porte ilegal de armas. E também o inquérito policial está tramitando. Eu não vou, de maneira leviana, acusar ele de qualquer crime sem que a justiça assim o faça. A senhora, que é advogada criminalista, deveria saber disso, mas a senhora acusou todos os policiais da Operação Verão e da Operação Escudo de executores. Eu lamento muito por isso. Porque mesmo sem conhecer a senhora, esses policiais arriscariam a vida deles para defender a senhora. Então, não tem ninguém aqui comemorando morte. Ninguém. Pelo contrário, eu estou lamentando profundamente a morte de uma criança de 4 anos que não tem culpa do que aconteceu. Me garanto para a senhora que os policiais também não, porque eles se defenderam quando os criminosos atiraram nele. Deputado, o senhor dá licença que eu preciso usar o banheiro rapidinho e já volto. Pela ordem, presidente.
Enquanto o secretário se dirige ao banheiro, eu sei que ele vai ouvir o que eu falo, eu queria dizer que, na verdade, eu acho que uma vergonha é um secretário vir aqui numa casa em que ele está tão acostumado a não ser nunca confrontado, tão acostumado, na verdade, a ter um fã-clube preparado, e ouvir de uma deputada que faz um questionamento sério, que, na verdade, o que eu faço é vitimismo barato. Eu fui eleita nessa Casa Legislativa, deputado, para apresentar as minhas pautas políticas, assim como os demais deputados aqui foram. E o que eu fiz, e vou sempre fazer, e pode chamar do que for, foi emprestar a minha voz para uma mãe que hoje sim está chorando a morte do seu filho. E quem faz palanque político em cima de morte aqui é esse secretário, esse governo do Estado, que mais de uma vez apresenta como eficiência de segurança pública, como eficiência de modelo de gestão de segurança pública, operações que vitimaram dezenas de pessoas e que são as operações mais letais no Estado de São Paulo desde o massacre do Carandiru. Então, senhor deputado, presidente, Major Meca, se esse secretário acha que fala desse jeito aqui e que vai me intimidar, que vai intimidar os deputados aqui nessa casa que fazem oposição a esse modelo de segurança pública, aqui eu vou dizer para ele que não em meu nome. Não em meu nome. Se ele acha que o que eu faço, na verdade, que é como ele se elegeu, né? É corte nas redes sociais, é like nas redes sociais, na verdade, o que eu faço é defender um projeto político de um novo modelo de segurança pública que esse sim defende vidas de crianças de 4 anos, de seus pais, de suas mães, e eu não vou parar por aqui. Então, agradeço pela palavra, deputado Major Meca, e digo que, infelizmente, eu acho que é uma tristeza que nós tenhamos um secretário de Segurança Pública tão despreparado e, na verdade, tão desequilibrado aqui no Estado de São Paulo. Obrigada. Deputada Paula, antes de tudo, nós gostaríamos, sim, de compactuar da dor dessa mãe. Todos nós aqui somos pai, mas quando a senhora cita a palavra do secretário de Segurança Pública em relação à resposta que ele externa à senhora, isso daí representa, aqui nessa casa hoje, os policiais do Estado de São Paulo. Os nossos policiais aqui dentro dessa Casa Legislativa, nos últimos 30 anos, foram defenestrados constantemente aqui e não havia ninguém para expor o que realmente e verdadeiramente um policial faz ao longo da sua atividade nas ruas, arriscando a vida para defender o povo de São Paulo. O policial, quando ele efetua um disparo de arma de fogo, é porque ele foi provocado e está defendendo a própria vida. Eu garanto à senhora, com os 32 anos de polícia que eu tenho, uma ocorrência como essa, todos esses policiais que participaram dessa operação, até mesmo nós, morremos um pouco. Porque é o que acontece com nós policiais quando nós trocamos tiros. Porque vocês acham que a gente sai para a rua para executar as pessoas, para tirar a vida de qualquer pessoa que esteja na rua. Não, nós saímos para defender vidas. Nós fomos formados para defender vidas, para respeitar a dignidade da pessoa humana. No entanto, nós temos um cenário hoje onde partidos de esquerda, PT, PSOL, trabalham constantemente para defender bandidos e incentivar o crescimento da violência. O povo não aguenta mais morrer na mão de um bandido por conta de um aparelho celular. Uma mãe de família morrer na mão de um bandido porque não conseguiu tirar a aliança do dedo. E hoje nós representamos aqui esses homens e mulheres que são heróis, num cenário como esse, onde o próprio Poder Judiciário prestigia as ações do criminoso e não respeita a ação dos policiais, desrespeita todos os nossos esforços e o que nós fazemos pelo povo de São Paulo. Hoje, nós temos um secretário de Segurança Pública que conhece a realidade das ruas, que sabe a dificuldade, o sacrifício de ser policial no Estado de São Paulo e em todo o Brasil. E ele não é que ele tem fã-clube, ele tem amigos, tem irmãos e farda, que juntos
com ele, já combateu o crime organizado e sabe do que é capaz um bandido com uma arma na mão. Então, nós nada mais fazemos que defender o povo do Estado de São Paulo e defender as nossas vidas. E lamentamos muito pelo resultado morte, porque não é o que nós procuramos quando saímos para as ruas. Pelotas, presidente. Pelotas, presidente. Da palavra, deputado Conte Lopes. Senhor presidente, infelizmente, morte de inocentes acontece entre entreveiro com policiais e bandidos. O típico do Rio de Janeiro. Quase todos os dias tem inocentes que morrem no Rio de Janeiro, tendo em vista a troca de tiros entre policiais e bandidos. O policial tem que se defender. Ele reage à ação dos bandidos. Então, evidentemente, ninguém vai torcer para uma criança ser baleada. Essa vez aqui, eu acredito aqui em São Paulo, foi a primeira vez. Eu tenho até comentado isso na tribuna por muitos anos. Aqui em São Paulo, dificilmente a gente tem uma ocorrência de bala perdida. A polícia nossa é profissional, bem profissional. Não existem essas ocorrências. Infelizmente, aconteceu. Né? Mas no Rio de Janeiro é comum. É só olhar o noticiário. Todo dia tem pessoas baleadas, mortas por bandidos e entreveram com a polícia. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de compartilhar. Deixe o seu like e se inscreva em nosso canal ativando o sininho. E se você quer concorrer a R$ 2.500, participe da nossa ação entre amigos. O bilhete custa apenas R$ 1. Link na descrição e até o próximo vídeo.